Meus amados irmãos, desejamos cumprimentar mais uma vez com a santa paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Estamos aqui trazendo esta reflexão da palavra do Senhor. É um momento familiar onde abordamos um texto que se encontra em Provérbios capítulo 3, ao versículo 1 até o 3. Somos agradecidos a Deus pelo carinho, pela oportunidade que os irmãos têm concedido, essa oportunidade de estarmos nos ajudando, poder compartilharmos, entendermos a necessidade das famílias. É um ponto principal onde a família é o projeto de Deus e o diabo está aí para destruir, para acabar com a família. E se isso acontecer, o que será da família tradicional? O que será de uma responsabilidade que é nos dado aos senhores, às senhoras que são pai, que são mãe? Que Deus tenha de misericórdia deste momento que estamos vivenciados. E sentimos de Deus esta necessidade de estarmos aqui abordando esse texto, principalmente os pais novos estão começando agora, estão iniciando sua jornada como pai, como mãe. E precisa entender e compreendermos a necessidade de que o seu filho está à mercê das coisas que o diabo tem lançado para destruir, para acabar aquilo que Deus tem construído, aquilo que Deus tem projetado, a obediência, ao temor. Nós fomos criados por Deus para sermos um adorador por excelência. Quero agradecer ao nosso querido pastor, nosso Mael de Oliveira, por esta oportunidade, por este momento. Quero agradecermos a Deus também pela oportunidade de fazer parte ali da escala de obreiro, de estarmos todos os dias, graças a Deus, trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Quero louvarmos a Deus por este momento, pedimos oração para estarmos procedendo com a leitura qual nós estamos abordando. Quero convidar os senhores, as senhoras que não têm Bíblia ou que têm Bíblia, para estar lendo conosco no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: Filho meu, não te esqueça da minha lei, no teu coração guarda os meus mandamentos, porque ele acrescentará os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te esqueça da benignidade e da fidelidade, até que o teu preço escreva na tauba do teu coração. Achará graça, bem, entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Meus amados irmãos, como nós falamos a respeito da criação dos pais, a educação, como se deveria dar totalmente para não termos uma dificuldade lá na frente, os filhos. Porque a gente sabe, como nós falamos sobre a tecnologia, isso tem tirado muitas vezes os princípios para ele entender, compreender sem interferência diante das mídias, diante das coisas que é colocado. Talvez as pessoas possam achar simplesmente uma coisa normal, mas a gente sabe que isso não é normal, principalmente numa época que estamos viciando. São épocas difíceis, o diabo está lutando de todo jeito para trazermos fora de um padrão de uma pessoa que se possa ter obediência tanto aos seus pais como sua mãe e também a Deus. Como nós estamos meditando no livro de Gênesis capítulo 37, versículo 3, para estar iniciando a respeito agora sobre os pais. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Estamos trazendo aqui uma pequena abordagem que diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque eram filhos de sua velhice,
e fez uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos, e que seu pai amava mais do que todos ele, e odiaram e não podia falar com ele pacificamente. Meus amados irmãos e irmãs, a gente sabe que existe um pequeno problema entre a educação cristã, a educação familiar, quando muitas vezes possamos observarmos o que Jacó trouxe um certo desconforto diante de sua família. Sabemos que a família é um papel principal na sociedade, não apenas só na sociedade, mas no cristianismo, porque a família é onde podemos compartilhar, sentirmos as mesmas dores, temos os mesmos pensamentos, as mesmas características, porque a família ela é algo que não se pode se quebrar. É como uma aliança. Possamos observarmos, ela não tem emenda. Você pode observar de vários ângulos uma aliança, você não vai encontrar emenda. Aquilo que o oleiro ele fez, uma aliança e não trouxe emenda. E a família, ela é projeto de Deus. Deus, quando criou a família, foi para ser o seu projeto, para crescer e multiplicarmos, como nós vemos no princípio, quando a partir do pecado, da origem que se originou no jardim do Éden, o pecado, Deus, ele no capítulo 2 de Gênesis, nós observamos que ali Deus, ele formou aquele casal, abençoou, para que crescesse e multiplicasse, e ali se pôs famílias, e ali possamos observarmos que veio de geração em geração, as famílias, isso não é apenas uma novidade, mas quando nós começamos a observarmos estes princípios que Jacó criou, como muitos pais, por falta de sabedoria, por falta de um despertamento, tem trazido consequência entre sua própria família, por muitas vezes amar, muitas vezes um filho e não amar o outro, por muitas vezes dar presente a um e não dar presente a outro, e isso tem trazido certas dificuldades entre a família. A família já cresce de uma complexidade tão difícil, quando o filho ele começa a observarmos, entender, isto vai criar raiz de amargura, vai criar interferência no amor, na união, na fraternidade entre as famílias, entre os pais. É por isso que hoje possamos observarmos, existem contendas entre as famílias, irmão que briga com o irmão, por muitas vezes o pai, a mãe se interferir muitas vezes em sua norma de que o pai ele se põe a norma para que o filho viesse obedecer, e muitas vezes a proteção da mãe, e muitas vezes isso traz dificuldade, quando muitas vezes o pai dá uma ordem e a mãe por trás se desfaz daquela ordem, e isso tem trazido consequências, problemas familiares, porque quando um dá ordem, o outro tem que aceitar aquela ordem. É como nós observamos um pai que muitas vezes tem sua filha, está com a idade ainda não preparada para conhecer um namorado, se preparar para se casar, e muitas vezes a mãe interfere sobre isso, quer porque quer, e o pai, por sua visão, por sua experiência, entende que a sua filha não está pronta para se casar.
Possamos observarmos isso quando Jacó, observamos José, observamos que quando chegou o tempo de José se casar, observamos que Abraão mandou o seu servo ir lá na sua genealogia para buscar alguém que fosse de sua linhagem. E a gente vê isto tem trazido grandes bênçãos de Deus, quando uma moça, um moço, um rapaz se casa com a sua própria linhagem, verdadeiramente aquele rapaz que é cristão, aquela moça que é um cristão, porque não se pode verdadeiramente casarmos alguém que não é crente, porque muitas vezes as pessoas olham pelos olhos carnal, e isso tem prejudicado muito, muitas vezes, as situações de uma família. As consequências vêm, muitas vezes se casa, e isso tem trazido situações difíceis. Muitas vezes ela passa um certo ano, um certo tempo, e de repente há separação nos lares por não entender, porque nós observamos, um vai para a igreja e o outro vai para beber e para as farras, e muitas vezes isso fica difícil quando há este transtorno, estas situações. Mas nós observamos aqui a forma como Jacó, ele trouxe um certo desconforto dentro da sua própria família, porque ele trouxe verdadeiramente mostrando o seu afeto, o seu amor por José, e deixando os seus irmãos ver a olho nu, ver a situação que estava acontecendo. E nós observamos, isso trouxe consequências difíceis para a família. E nós observamos que estas situações observamos que José passou a não ser amado pelos seus irmãos, mas passou a ser odiado pelos seus irmãos. Quantas coisas acontecem, e muitas vezes as pessoas querem reclamar, querem falar muitas vezes com aquele que muitas vezes não mostra tanto afeto e tem um carinho por e às vezes porque é um sexo masculino ou um sexo feminino, mas possamos entendermos uma coisa: aquilo que Deus lhe concede, seja masculino, seja feminino, mas abrace, porque é bênçãos de Deus na tua vida. Não mostre diferença se você tem uma menina, não mostre diferença se você tem um menino ou vice-versa, mas mostre seu afeto pelos dois, porque isso vai criar naquela harmonia, naquela união, numa família. Porque se nós mostrarmos uma diferença, isso vai trazer certo desconforto. E foi isso que aconteceu quando José, verdadeiramente, possamos observarmos que no capítulo 37, versículo 5, ele disse: teve um sonho José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e viste e odiaram ainda mais. Eles não compartilharam com as bênçãos de Deus, com o que Deus tem dado a José. E a gente vemos estas situações nos lares, essa dificuldade que acontece dentro dos lares. Por muitas vezes os pais entender um e odiar o outro, ou mostrar certas diferenças. E eu quero